Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que, principalmente para quem está começando a advogar com contratos bancários, questões bancárias, né? Por vezes acaba gerando algum tipo de dúvida na diferenciação dos encargos financeiros, né? Inclusive de quando vai acontecer a incidência de cada um deles. Então esse vídeo tem como objetivo estabelecer uma diferença de conceituação entre os encargos financeiros que incidem dentro das operações, no caso aqui de crédito rural, mas também nas operações bancárias de uma forma geral, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer, eu acho que é a principal diferença aí, é entre juros remuneratórios e juros de mora, tá? É muito comum dentro do tema, quando as pessoas vão discutir o assunto e tudo mais, acabarem confundindo e trocando as expressões uma pelas outras, né? Então, utilizando a expressão juros de mora quando querem falar de juros remuneratórios, e o contrário também acaba acontecendo, né? Mas não se tratam de sinônimos, ao contrário, são encargos que incidem em momentos diferentes da operação. Então, o que a gente precisa entender? Que uma operação de mútuo, né, de empréstimo bancário, seja ela qual for, inclusive a de crédito rural, o que está acontecendo ali é uma operação de transferência de capital para outra pessoa. Então, é um negócio que o objeto do negócio ali é o capital, né? Então, quando eu, instituição financeira, empresto para um terceiro, eu tiro do meu capital para emprestar para um terceiro, por que eu faço essa operação? Porque eu quero ter resultado financeiro com isso, evidentemente, né? Eu quero ter lucro, né? Então, é um produto, o capital é um produto sobre o qual incide uma remuneração. Então, a pessoa vai usar do meu capital, o produtor rural, mas por conta dela estar utilizando do meu capital, ela vai me pagar, que são os chamados juros remuneratórios. Os juros remuneratórios nada mais são do que os encargos de remuneração para aquele que está me emprestando o capital. Então, eu não tenho 1 milhão, né, e vou pegar do banco. Então, em cima desse 1 milhão que o banco não tem durante um ano, eu vou pagar um determinado valor. Então, ao final da operação, se está incidindo 12% de juros de mora, eu não vou devolver 1 milhão, eu vou devolver 1.120.000, né? Foram os encargos incidentes de 12% dentro dessa operação, tá? Por quê? Porque eu estou remunerando o banco, estou pagando ao banco por ele deixar eu utilizar do capital que é dele, tá bom? Então, os juros remuneratórios são juros em encargos financeiros que incidem em qualquer tipo de operação bancária, e elas incidem tanto em períodos regulares do contrato, como também em períodos de inadimplemento. Os juros remuneratórios não deixarão de incidir até que seja efetivamente quitada aquela operação bancária, certo? Então, eles incidem na operação invariavelmente, independente de qual momento nós estejamos dentro da operação, seja em período de adimplemento ou de inadimplemento. Já os juros de mora são aqueles juros incidentes em situações de atraso na operação. Então, a mora, esse termo mora, quer dizer atraso. Então, quando eu estou em mora, eu sofro uma penalização por não ter cumprido o contrato dentro do prazo. Então, eu vou pagar mais um encargo sobre aquela operação. Então, além dos juros remuneratórios que eu pago, independentemente do período de vigência do contrato, ainda passa a incidir os chamados juros
de mora, que são os juros sobre o atraso na operação. Então, quando eu não consigo pagar a minha dívida dentro do período correto de adimplemento, a operação vai se tornar mais cara para mim, porque além da incidência dos juros remuneratórios, incidirão também os juros de mora. E ainda, quase em todas as operações bancárias, ainda existe a incidência de multa por descumprimento. Então, nós temos ali 3 tipos de encargo que são recorrentes nas operações bancárias, que são juros remuneratórios, incidem em toda a fase do contrato bancário, os juros de mora, que passam a incidir após o inadimplemento do contrato, após o não pagamento do contrato, e a multa, que incide uma única vez, mas que ela vai incidir sempre na elaboração do cálculo sobre o saldo devedor final. Então, se eu peguei 1 milhão no início do contrato bancário e os juros remuneratórios são de 12%, eu vou fazer para chegar na multa, né, e no valor final do débito, vai ter que incidir 1 milhão, mais 12% de juros remuneratórios, mais os juros de mora, que normalmente nos contratos tradicionais é de 1% ao mês, via de regra, 1,5%, mas que no crédito rural nós estamos falando de 1% ao ano. Então, é um custo baixo de mora, no caso do crédito rural, e ainda multa de 2% sobre o saldo devedor. Então, se a gente fizer essa conta, vai incidir, em um ano incide, em caso de inadimplemento, 12%, mais 1% de mora, mais 2% de multa. Estamos falando aí de 15% de encargos financeiros sobre a operação quando acontece o inadimplemento. Então é importante a gente entender o que são cada um desses encargos financeiros e quando eles incidem, para que a gente possa, no ato da análise da cédula de crédito rural, bancária e assim por diante, entender a magnitude e o tamanho do problema financeiro que o produtor tem a partir daquele momento. Tá bom? Então eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal, tá ok? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.